A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no tema da campanha Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, mesmo texto que foi lido na leitura introdutória, capítulo de número 7. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos nessa noite. Louvo a Deus porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Nessa noite eu estou acompanhado da minha esposa Grace, da nossa filha Sara. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Juntos nós estamos pastoreando uma igreja ali em São Sebastião, do campo da Catedral, AD Residencial Oeste. É a terceira vez que nós estamos aqui na Adelago. Neste prédio aqui é a primeira vez, né? Mas nós viemos já naquele que fica um pouco mais para ali, onde é a Igreja Cristã Maranata. As outras duas vezes que nós viemos, estava acompanhando a minha esposa que veio ministrar, né? A outra vez foi no shopping do Deck Norte, né? E nós estamos felizes por estar aqui louvando a Deus juntamente com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Abraão que nos fez esse convite. Pastor, eu não costumo ser muito chamado para pregar, não. Eu não sou um pregador itinerante, eu sou um pastor dirigente. Então espere uma mensagem um pouco mais arroz com feijão. Mas é Bíblia. Amém, irmãos? Então louvo a Deus por essa oportunidade. Vamos ler a palavra do Senhor? Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, e pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. Só mais o 35. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Podeis assentar, sente glorificando ao nome do Senhor nessa noite. Eu queria trazer ao seu coração, da parte de Deus, uma reflexão. Nós estamos diante de um texto onde Jesus vinha em uma temporada de milagres. Se você se atentar aos capítulos anteriores, capítulo 6, Jesus opera a primeira multiplicação dos pães. Capítulo 6 também, Jesus caminha sobre as águas no meio de uma grande tempestade, onde os discípulos estavam temerosos, atordoados, preocupados, e Jesus vinha andando, e eles se assustaram, até pensaram que fosse um fantasma, até que Pedro olha e fala: rapaz, parece que é Jesus. Jesus falou: então venha, Pedro. E Pedro, os irmãos já conhecem a história, Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Enquanto Pedro olha para Jesus, Pedro caminha. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, Pedro começa a afundar. É necessário que Jesus estenda a mão e tire Pedro do fundo do mar. E eles vão até o barco caminhando novamente, e o nome do Senhor foi glorificado naquela vez. E no texto que nós estamos hoje, no capítulo 7, outros milagres também aconteceram. Anteriormente, do versículo 24 ao versículo 30, nós temos também o milagre daquela mulher cirofenícia, onde o nome do Senhor também foi glorificado. Então Jesus vinha de uma temporada de milagres. Após Jesus ser batizado por João Batista, ele vai conduzido pelo Espírito até o deserto, onde ele fica ali 40 dias, e naqueles 40 dias ele sofre algumas tentações da parte do inimigo, e a todas as tentações que ele sofreu, ele combate através da palavra. A primeira lição que nós temos nessa noite é que a maneira com que nós temos de combater as tentações que nós enfrentamos na nossa vida é através da palavra. Mas pastor, nós temos tentações? Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo,
Porque se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Então nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa bússola. A palavra do Senhor é o nosso mapa. A palavra do Senhor é a nossa base. A palavra do Senhor é a nossa direção, é o nosso alimento, é o nosso manual de instrução. Tudo que nós compramos de aparelho eletrônico ou qualquer outro aparelho vem com um manual, né? E não sei os outros homens, mas eu tenho o costume de, antes de ler o manual, já tentar operar aquele aparelho. De repente eu não consigo. Aí a esposa pergunta: tu leu o manual? Eu li, não. Aí eu vou, leio o manual. E eu fui montar uma mesa esses dias lá, eu furei no lugar errado. Pensa, a mesa ficou com um furo no lugar errado porque eu não quis ler o manual, né? E às vezes a gente fala que lidar com pessoas é difícil. A gente fala que lidar com gente é difícil. Pastor, lidar com gente é difícil? Dificílimo. Mas por que é difícil? Porque nós não lemos o manual de instruções. O manual de instruções para lidar com pessoas é a palavra do Senhor. Jesus lidou com pessoas. E ao lidar com pessoas, Ele nos ensina como é que nós devemos lidar uns com os outros. Então Jesus, depois de lidar com o inimigo, através da palavra, Ele sai do deserto e Ele começa a operar alguns sinais e maravilhas. E nós nos deparamos justamente com o texto onde é o tema desta campanha. E eu quero permanecer neste texto de maneira expositiva. Jesus vinha operando milagres e maravilhas, e chega neste ponto onde nós precisamos entender algo. Essas histórias de milagres são lindas, são fantásticas. Pessoas que receberam aquilo que necessitavam, pessoas que receberam cura, pessoas que receberam libertação, pessoas que receberam provisão. Mas nós precisamos entender que a parte central do milagre é Jesus. Na Bíblia existem inúmeras situações muito parecidas com as que acontecem nos dias de hoje, de pessoas que querem desfrutar de um milagre, querem receber um milagre, uma provisão, mas não querem se relacionar com quem opera o milagre. Todos nós viemos para a igreja e com causas impossíveis. Este é o tema do culto. Você certamente tem uma causa na justiça, tem uma enfermidade, tem um familiar que necessita de salvação, tem um familiar que necessita de libertação. Todos nós temos uma situação para apresentar ao Senhor enquanto nós oramos. Porém, nem sempre nós queremos nos relacionar com aquele que opera estes milagres. Por vezes, nós só apresentamos essas causas impossíveis no culto das causas impossíveis. Nem sempre nós abrimos a porta do nosso quarto, entramos, dobramos os joelhos, sentamos, deitamos. Eu não sei como é que você ora, mas nem sempre a gente apresenta as nossas causas ao Senhor em oração nos nossos lares. Por vezes nós só nos relacionamos com Jesus aqui na igreja. Por vezes nós não buscamos ao Senhor enquanto estamos no trabalho, enquanto estamos no trânsito, sendo que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Em todo tempo nós devemos apresentar ao Senhor as nossas súplicas em oração. Então nós precisamos entender, antes de falar do milagre, que o centro do milagre é Jesus. Nós necessitamos de provisão, nós necessitamos de bênção, nós necessitamos de milagre, mas antes disso, nós necessitamos de Jesus, porque Jesus é suficiente na nossa vida. Se nós não tivermos provisão, nós temos Jesus. Se nós não tivermos casa para morar, nós temos Jesus. Nós podemos às vezes não ter uma boa saúde, mas nós temos Jesus. Talvez você não tenha uma família funcional, mas você tem Jesus. E Jesus é suficiente. A partir do momento que eu entendo que Jesus é suficiente, assim como o apóstolo Paulo, eu aprendo a me contentar com tudo que tenho. Sei viver na bonança, mas também sei enfrentar as dificuldades. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Por quê? Porque a suficiência está em Jesus. O milagre é maravilhoso, o milagre é necessário. A provisão eu também quero,
Mas se não tiver um relacionamento com Jesus, o milagre vai ser só mais uma experiência de domingo. Quando der na segunda, você não se lembra de quem te curou. Quando der na segunda, você não lembra de quem te batizou. E é isso que nós precisamos entender antes de falar do milagre. E Jesus está chegando nessa região, conforme nós lemos, na região de Decápolis. É importante nós entendermos que Decápolis não era uma cidade. Decápolis se tratava de um conjunto de 10 cidades que estavam ali perto do mar da Galileia e também perto do Rio Jordão. Jesus está chegando ali nas margens do Rio Jordão, do mar da Galileia, e um grupo de pessoas viram Jesus chegando. E como Jesus já vinha operando muitos sinais e maravilhas, as pessoas já conheciam a fama de Jesus. Apesar de Jesus, quando operava alguns milagres, inclusive esse que nós vamos falar, no final ele falava: olha, não sai contando por aí não. Mas como assim? Eu não vou contar de algo que eu recebi da parte de Deus, não é? Se você recebe uma bênção, a primeira coisa que você quer fazer é contar para todo mundo que você foi alcançado pela graça de Deus. Quando você recebeu a salvação em Cristo Jesus, quando você levantou a sua mão e fez uma aliança com Cristo, certamente você quis contar para todo mundo que agora você tem um relacionamento com Jesus, que agora você tem a felicidade verdadeira. E assim eram aquelas pessoas. Elas estavam recebendo milagres da parte de Deus extraordinários. Então elas começaram a falar, e a melhor propaganda que existe é aquela propaganda de boca em boca, né? Às vezes você investe no marketing ali para rodar nas redes sociais, na televisão, mas a propaganda mesmo que vale é aquela que todo mundo sai falando bem um para o outro. Do mesmo modo, se foi ruim o serviço, quando todo mundo começa a falar que foi ruim, aí o negócio desanda mesmo. A melhor propaganda que existe é a de boca a boca. E a propaganda de Jesus estava acontecendo. Quando Jesus chega na região de Decápolis, as pessoas sabiam quem era Jesus e o que Jesus vinha fazendo nas outras regiões onde ele passava. Quando Jesus chega, aquelas pessoas chegam em Jesus e o texto, a minha Bíblia diz que eles imploraram. Alguns textos falam que eles suplicaram que Jesus colocasse a mão sobre aquele homem. E nós estamos diante de um homem que por muitas vezes eu lia pensando que ele era mudo e surdo. Mas na realidade o título da minha Bíblia fala que ele era gago. Ele era uma pessoa, segundo o texto, que tinha dificuldade de falar. A sua língua era presa. E também era surdo, não é? Eu não sei quanto tempo, não sei se era de nascença, o texto não diz isso. Mas eu sei que ele tinha dificuldade de fala e ele era surdo. E Jesus, passando naquele local, quando as pessoas o viram, falaram: Jesus, por favor, coloque a mão sobre este homem, porque nós já ouvimos falar sobre o que você fez. E as coisas que o Senhor tem feito por aí são coisas imensuráveis. E nós acreditamos que o Senhor pode fazer algo para com este homem. A primeira coisa que nós precisamos aprender com este texto é: nas nossas necessidades, nós precisamos procurar quem pode resolver os nossos problemas. Por que isso? Porque na grande maioria das vezes, quando você tem uma enfermidade, quando você tem uma dificuldade financeira, quando você tem um problema, a primeira coisa que você quer fazer é procurar outras pessoas. Procura a sua esposa, procura o seu esposo, procura os seus amigos mais próximos, procura pessoas que você acha que vão te dar a solução, e você sai desabafando, contando, e de repente chega num ponto que você percebe que ninguém deu solução para o seu problema. Aí o que você vai fazer? Agora eu vou apresentar para o Jesus, porque só resta Jesus. Nós precisamos entender que Jesus não pode ser o resto. Jesus não pode ser a última solução. Jesus não pode ser a última opção. Jesus precisa ser o primeiro para quem nós contamos as nossas dores e dificuldades. Nós aprendemos em Filipenses capítulo 4 com o apóstolo Paulo o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Quando nós estamos com ansiedades, com dificuldades, com lutas, com provações, com necessidades de provisão, a primeira pessoa que nós precisamos apresentar é Jesus. Porque Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso principal supridor. Jesus é a principal solução das nossas vidas. Apesar de confiarmos em nosso emprego, apesar de confiarmos no salário que recebemos todo mês, quem nos permite ter um emprego e um salário é o Senhor. Apesar de confiarmos na nossa saúde, quem nos dá saúde é o Senhor. Quem coloca fôlego nos nossos pulmões é o Senhor Jesus. Não sei se você lembra, mas há alguns anos atrás, nós passamos por um momento de pandemia. E na pandemia, uma das coisas que aconteceu comigo é que a minha saturação caiu muito. E toda vez que eu ia pregar na igreja, eu começava a tossir, perder o ar, e eu não conseguia respirar. E eu fiquei com a sequela por uns 4, 5 meses, com dificuldade de respirar. Estava em casa e a gente tomou vários chás possíveis. Você pensa, misturar açafrão com mel, com alho, com limão, com qualquer coisa que você imaginar de natural, nós tomamos. E às vezes minha esposa ficava preocupada comigo, porque eu não tinha ar para respirar. E no momento que eu estava sem ar, eu entendi que eu não sou capaz de colocar ar no meu próprio pulmão. Já parou para pensar que você não consegue fazer nascer cabelo na sua cabeça? Ah, pastor, mas hoje tem um implante, Não, faz assim, ó, nasce cabelo. Não vai nascer. Você não consegue fazer com que o ar esteja no seu pulmão na força do seu próprio braço. Nós dependemos de Deus. Deus é o único Criador que se manifesta e dá suporte à sua criatura. Você certamente veio de carro e você comprou um carro em uma montadora, uma concessionária, e quando o seu carro estraga, aquele que projetou o carro não está do seu lado para falar, ó, você precisa consertar isso aqui, ó. Mas quando você chora e não tem palavra, o Espírito Santo está do seu lado, entendendo os seus gemidos inexprimíveis e apresentando-os ao Pai. Ele nos ajuda a orar como convém, porque nós não sabemos como se deve orar. Então nós precisamos entender que na nossa dificuldade, na nossa necessidade, nós precisamos buscar Jesus e apresentar a Jesus as nossas súplicas em oração, porque Ele nos concederá a paz que excede todo o entendimento. Então eles pediram a Jesus para que Jesus colocasse a mão naquele homem e o curasse. E a primeira coisa que Jesus fez ao ouvir o pedido daquele povo foi o seguinte: Jesus pegou aquele homem, o separou da multidão para que ele pudesse ter um particular com aquele homem. Aqui vem a segunda lição. Alguns processos que Deus tem para o nosso milagre são vividos longe da multidão. Às vezes o que você quer é que no culto de domingo, numa santa ceia, o profeta que está com o microfone fala o seu nome e diga: eis que eu te digo, servo bom e fiel, eis que eu vou soprar o seu nome nos 4 cantos dessa terra, e vou colocar na sua mão o ouro e a prata, e a profecia é boa. Mas você quer que todo mundo escute, para todo mundo saber que tem uma promessa sobre você. Mas tem algumas coisas que Deus não vai te revelar em público. Tem alguns processos que Ele faz nós vivermos que são no particular, que são no secreto. Esses dias eu precisei levar uma mensagem lá na igreja sobre ansiedade. Mas eu precisei viver 3 dias seguidos sem dormir.
E eu nunca tinha sido tomado por ansiedade na minha vida, igual eu fui tomado naquela semana. Mas para ministrar uma mensagem para alguém que precisava ouvir, eu precisei viver algo no meu individual, no meu particular, um processo às escondidas, um processo num secreto com Jesus, para que Ele me revelasse algo que eu precisava aprender para ensinar para outra pessoa. Hoje nós estamos aqui neste culto de causas impossíveis, e quando o pastor Abraão me fez o convite, estava tudo bem, pastor Abraão. Só que quando foi ontem à noite, enquanto eu estava na catedral, a minha mãe semana passada fez uma viagem com meu pai para Rondônia, para passar uns dias de férias ali. E enquanto eu estava no culto na catedral ontem, minha mãe passou mal, foi parar no hospital, entrou numa sala de cirurgia, fez uma cirurgia de emergência num outro estado, longe de todo mundo. Para que eu pudesse pregar hoje, pastor, sobre milagre. Existem alguns processos que Deus tem para fazer na nossa vida, que Ele vai nos afastar da multidão. Tem algumas coisas que Deus precisa falar conosco, que é no secreto. Não é para todo mundo ouvir. É para você e eu entendermos enquanto nos relacionamos com Ele. E como é que são esses processos? Jesus leva o homem para o secreto, isolado, afastado da multidão. E eu não sei como é que você consegue decifrar este texto que está aqui. Mas Jesus pôs o dedo nos ouvidos daquele homem. Algumas Bíblias dizem que ele cuspiu nos dedos e colocou o dedo com saliva na língua daquele homem. Mas, irmão, o que você vai sentir se alguém desconhecido chegar e falar: posso colocar o dedo no seu ouvido? Ainda não está nojento. Mas um dedo com saliva colocar na língua? Que coisa doida. Mas por que a gente precisa entender quais são os processos de Jesus? Os métodos de Jesus são métodos dele. E a gente precisa entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ela é o suficiente para a nossa vida. Jesus fazia coisas loucas mesmo. Uma mulher estava para ser apedrejada e ele estava com uma varetinha desenhando no chão. Um homem estava cego e ele cuspiu na lama, cuspiu na terra ali, fez um barrinho e colocou o barro no olho do cego. Jesus não deve explicação para nós como ele vai fazer as coisas. Jesus, ele não nos revela a trajetória durante a promessa e o cumprimento da promessa. Se Deus revela a Moisés o que ele teria que viver, ele jamais teria aceitado o chamado de ir tirar aquele povo do Egito. Saber que ia enfrentar no meio do Egito, no meio do deserto, reclamações, murmurações, idolatrias, assassinatos, ingratidão. Se ele soubesse como seria, ele não tinha aceito. Mas os métodos do Senhor são os métodos do Senhor. E Ele sabe o que nós precisamos. A palavra em Jeremias 29:11 diz: porque eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de bem e não de mal. Jesus não queria fazer uma coisa nojenta, Jesus queria curar. E o modo com que ele faz isso, não cabe o nosso questionamento. Às vezes você está pedindo salvação para alguém da sua família, e o jeito que Deus vai fazer isso, é Ele que decide, não somos nós que decidimos. Deus tem algumas promessas a cumprir na sua vida, mas o modo com que Ele vai fazer com que essas promessas se cumpram, pertence a Ele. Nós somos apenas instrumentos nas suas mãos. Nós somos como uma guitarra, como um teclado. Se não tiver ninguém para tocar, não vai reproduzir nada. Se o Espírito Santo não estiver em nós e não operar em nós, nada de bom pode surgir de nós, irmãos.
Nós não somos bons, nós não somos merecedores, é graça, não é por mérito humano, é bondade, é graça da parte de Deus. E ele diz que não é para que ninguém se glorie, ninguém pode se gloriar de que é bom. Se alguém diz que não peca, esse já pecou. Nós somos ruins, irmãos, nós somos falhos, nós necessitamos de Deus. Pastor, mas o senhor está trazendo uma mensagem que parece que não combina muito com o que eu vim buscar hoje aqui. É porque antes da porta se abrir, antes dos olhos se abrirem, antes dos ouvidos se abrirem, existe um processo chamado obediência e confiança. Aquele homem não precisava ir porque ele não conhecia Jesus. Mas o que Jesus o apresentava era tão grandioso que ele simplesmente confiou e obedeceu. Deixou que alguém tocasse no seu ouvido e tocasse na sua língua. E o que aconteceu? Aquele homem ouviu e depois falou. A palavra diz que depois que Jesus colocou o dedo no ouvido, a mão na língua, olhou para cima, suspirou e disse: Efatá. O que aconteceu? Imediatamente o ouvido daquele homem se abriu e a língua dele destravou. Primeiro ele ouviu, depois ele falou. Deus te trouxe hoje para abrir os seus ouvidos espirituais e para destravar a sua língua. Mas para quê? Para falar aquilo que Ele quer que você fale. O seu trabalho, o pastor Abraão não vai lá pregar. Na escola que você estuda, o pastor Abraão não vai lá pregar. Na rua onde você mora, o missionário é você. Na sua parentela, nos seus familiares, é você que precisa ser o pacificador, o levador das boas novas. É você que precisa ser o atalaia. Mas antes é necessário que se abra o nosso ouvido para ouvir o que o Espírito Santo fala aos nossos corações. E como o Espírito Santo fala aos nossos corações? Com aquilo que nós iniciamos falando, com a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, lemos a palavra, ouvimos a palavra, o Espírito fala ao nosso ouvido. E quando o Espírito fala ao nosso ouvido, a nossa língua destrava e nós queremos falar sobre Jesus. Antes do seu milagre acontecer, você precisa obedecer a palavra. Antes do seu milagre acontecer, você precisa confiar no processo que Jesus está operando na sua vida. Para que o milagre aconteça é necessário obediência e confiança. Existem algumas situações na Bíblia, eu já estou encerrando, que eu não quero ser enfadonho aos irmãos. Algumas situações que aconteceram nas Escrituras, onde para que se abrissem as portas, foi-se necessário obedecer. Moisés está vindo do Egito. Faraó e os seus soldados estão atrás do povo hebreu. Eles se deparam com um mar da Galileia, o mar vermelho. E de repente Moisés olha para o mar, olha para o povo, vê lá longe Faraó e fala: Senhor, e agora o que eu posso fazer? Os hebreus certamente naquele momento estavam arrependidos, poderiam ter ficado no Egito. Lá atrás mesmo eles tinham falado: a gente podia ter ficado lá comendo cebola, estava muito melhor do que morrer no deserto. Então Deus diz a Moisés: levanta a vara, estende sobre o mar e o mar vai se abrir. Por vezes Deus vai nos dar ordens absurdas, mas nós precisamos obedecer, porque uma vez que nós obedecemos, o mar vai se abrir na nossa frente. Elias estava cansado.
Elias estava sobrecarregado, Elias estava com medo, estava fugindo, porque ele acabara de matar 450 profetas de Baal. Jezabel estava doida atrás dele e falou: que os deuses façam o mesmo comigo, se em 24 horas eu não fizer o mesmo com Elias. Vou arrancar a cabeça dele. Elias então foge, corre, chega na beira de uma árvore, senta, encosta a cabeça e fala: Deus, eu cansei, eu não dou conta mais, seria melhor que o Senhor me matasse. O que Elias está fazendo? Apesar de ser uma conversa, é uma oração, onde ele apresenta ao Senhor aquilo que o está incomodando, os seus medos. Ele encosta a cabeça e ele estava tão cansado, que ele dorme. Quando ele dorme, passa um tempo, e Deus foi tão bondoso que deixou ele ainda dormir, descansou. E a graça de Deus esteve sobre ele, porque ele estava fugindo da morte, irmão. Como é que alguém dorme enquanto está fugindo? No estado de alerta. Ele dormiu. E de repente alguém toca no ombro dele. É um anjo. Falei: come e anda. Tinha pão quente em cima da pedra e um jarro de água. Ele come, bebe água, dorme mais um pouquinho. Ei, come, porque a caminhada que você tem é longa. Irmãos, Elias comeu do pão, bebeu da água, e a minha Bíblia diz que ele andou por 40 dias e 40 noites. E com aquele sustento daquele momento, ele chegou até o Monte Sinai, e no Monte Sinai Deus se apresentou a Elias. Eu não sei qual foi o combustível que Deus te deu para você chegar até aqui nesta noite. Queria chamar você para ficar em pé. Eu não sei qual foi o combustível que Deus te deu para chegar até aqui nesta noite. Mas se você veio com o seu coração disponível, Jesus está aqui para se manifestar a você. Jesus é o dono dessa casa, é Ele que fala neste lugar, e é Ele que sonda o seu e o meu coração. É Ele que entende as súplicas que você tem, que você nem mesmo consegue expressar. É Ele que entende que às vezes atrás do sorriso que você tem algumas mágoas, algumas dores, algumas feridas que estão abertas, mas você está na casa do bálsamo. Você está no lugar onde tem pão e água. E Jesus tem algo a te oferecer nessa noite, por causa da tua obediência e da tua confiança. Eu não sei qual é a causa que você tem apresentado ao Senhor, e talvez você nem receba o seu milagre hoje, mas o Espírito Santo diz a você que se você continuar obedecendo e confiando, está bem pertinho de acontecer. A provisão está chegando, o tempo novo está chegando, a bênção que você precisa está chegando, a cura que você precisa está chegando. Mas para isso é necessário obedecer e confiar. É necessário abrir os ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, para entender que Jesus é suficiente, que o tempo dele é o tempo dele, que às vezes nós não vamos receber no dia que nós queremos, nós não vamos receber da maneira que nós queremos, nós não vamos receber na proporção que queremos, mas a Bíblia diz que o que Ele tem a oferecer para nós, o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração e ao nosso entendimento o que Ele tem a oferecer. O que Ele tem a oferecer aos que são fiéis e obedientes à sua palavra.
E eu não sei o que você precisa apresentar nesta noite, mas se há algo que você precisa entregar diante de Jesus, e fique muito à vontade, eu queria convidar você que viesse aqui na frente, para que você pudesse apresentar ao Senhor, para que você pudesse oferecer a Ele aquilo que você trouxe para entregar a Ele, que às vezes está pesando para você, sabendo que o que Ele tem para te oferecer é um jugo suave e um fardo leve. O que Ele tem para oferecer a você é muito maior e melhor do que você está pensando. Não estou te convidando aqui na frente para receber uma chave, não estou te convidando aqui na frente para receber uma cura, estou te convidando aqui na frente para receber o toque de Jesus. E o toque de Jesus não vai precisar que eu coloque a mão na sua cabeça. É você e Jesus neste momento. Você não precisa da minha oração, você não precisa da minha mão na sua cabeça, porque não tem ninguém para intermediar o que você precisa apresentar a Jesus. O véu foi rasgado, nós temos acesso direto a Ele e podemos apresentar a Ele em oração as nossas súplicas. Então comece a orar, comece a apresentar ao Senhor. Não espere que alguém precise cantar, não espere que alguém precise orar, mas comece você mesmo a falar com Deus neste momento. Que agora aqui seja o seu ambiente de quarto, onde você apresenta ao Senhor algo em secreto, e o Deus que te ouve em secreto vai te responder e sondar o seu coração. Pai, eu te peço nesta noite por cada um que está aqui na frente. Pai querido, eu não tenho nada a oferecer a eles, mas a tua bondade, a tua graça, o teu amor são suficientes, ó Pai. A mensagem foi ministrada, mas é o teu Espírito que vem a convencer a cada um que está aqui. A mensagem foi pregada, mas é o Senhor que tem uma provisão para entregar a cada um que está aqui. A mensagem foi pregada, mas é o Senhor que pode curar, é o Senhor que pode libertar. Então eu te peço, ó Pai, neste momento, eu te apresento a causa de cada um que está aqui. Existem pessoas que estão precisando, ó Pai, apresentando pessoas que necessitam de libertação, apresentando familiares que precisam de salvação, que precisam de cura. E neste momento, ó Pai, nós te pedimos, como um Deus que Tu és, um Deus onipotente, que o Senhor esteja sobre eles, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito visite cada coração neste momento e reafirme que o Senhor é suficiente na vida de cada um. Eu te peço nessa noite que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua bondade, que o Senhor venha renovar as forças, ó Pai, que o Senhor venha dar vigor a quem não tem mais vigor, assim como diz a Tua palavra, que o Senhor venha dar força ao que está cansado, ó Pai. Eles estão aqui na frente apresentando ao Senhor causas impossíveis, e as causas impossíveis, ó Pai, só Tu podes resolver. E assim como, ó Pai, o Senhor fez com aquele homem que não conseguia falar e não conseguia ouvir, e o milagre aconteceu por causa da fé, por causa da obediência, por causa da confiança. Nós ministramos sobre a vida desses irmãos, ó Pai, que no coração deles habite a mesma confiança que habitou no coração daquele homem, e que eles creiam que o milagre está por acontecer no seu tempo, ó Pai. Nós ministramos a Tua bênção e a Tua graça sobre eles nessa noite, em nome do Senhor Jesus.